Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui, seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E no programa de hoje é um programa dose dupla. Essa dupla aqui, Gutão, tu não me deixa sozinho, que assim, ó, eu recebi aqui da nossa, da nossa Thiago, redação aqui... Thiago, vou falar pra ti, Thiago. Se eles estão em dupla, nós também estamos. Né, mas calma que o calibre dos meninos aqui é brabo, irmão. Vamos lá, olha só. Bem, antes de mais nada, eu sou obrigado a dar um lembrete aqui para vocês do nosso patrocinador master desse nosso projeto aqui. Bem, vocês estão vendo aí essa cerâmica já em alguns episódios e ela é feita por um grande amigo meu, Guto Campos Cerâmica, né? Nosso patrocinador aqui, né, Gutão? Ele não é só o cara do vídeo, da edição, do corte, mas também é um cara que, na pandemia, ele desenvolveu uma arte que estava lá escondida há milhares de anos, né? E agora ele faz esse produto aqui totalmente exclusivo. E onde é que pode encontrar, Guto, mais do teu trabalho aí, cara? Por favor. No Instagram, Guto Campos Cerâmica. Acesse lá e terá uma experiência diferenciada na cerâmica. Tu já estás fazendo... Tô fazendo merchan. Não, estás fazendo o experience lá, a visita no ateliê? Como é que é? O tour no ateliê? Guto Campos Experience. Guto Campos Experience, cara. Se programe aí, porque é uma experiência incrível com a cerâmica, né? No estilo Ghost. E você vai curtir demais. Mas vamos lá, cara, porque a gente tem duas pessoas para apresentar e vai ser um episódio só de apresentação desses caras aqui. A gente ainda colocou lá no chat GPT para dar uma resumida, porque era grande ali o parágrafo e tal. Mas vamos lá. Administrador de empresas por formação, cinéfilo por paixão, né? Despertou aí na sua adolescência o interesse pelas artes, nas suas caminhadas pelo MASP e pela Cinemateca, lá em São Paulo. Cursou cinema e nutre, né, de forma diária essa paixão pelas artes plásticas. Também é casado com uma artista há 23 anos. E pela literatura, pela música, fã incondicional aí pelo João Gilberto e, claro, pelo cinema. Bem, a sua carreira executiva, ele trabalha na Porto Belo, responsável pela oficina Porto Belo, com passagens nas áreas de vendas, planejamento, operações, logísticas e novos negócios. E o outro brother dele, o cara é carioca, catarinense de coração, mais de 30 anos vivendo em Santa Catarina, formação em design, em marketing, 42 anos de mercado, apaixonado por história, apreciador de arte, já trabalhou no cinema nos anos 90. Cara, eu tava anos 90, eu tinha 5 anos, o cara já tava, mano, lá, entendeu? Olha só o nível dos caras. Né? Trabalhou como assistente de direção do Murilo Salles, né? Moda editorial, fotografia e tecnologia, sócio fundador da Desigual, primeiro estúdio de comunicação de design em Santa Catarina, sócio também de um software house e agora sócio fundador da Descarbonize, startup na área de sustentabilidade. Mano, a gente está falando com Gilberto e Portinho. Essa dupla é incrível. Cara, obrigado por vocês estarem aqui, mano. Que satisfação inenarrável ter esse nível, né? Olha o nível que tá o nosso podcast, cara. Eu tô até suado aqui, de tanto que eu tive que falar desses a régua foi lá em cima, né, Thiago? Não, foi lá em cima. É uma honra ter a presença de vocês aqui, né, Thiago? Vamos agradecer eles, separar o tempo deles para estar aqui com a gente, assim, contando um pouquinho sobre a experiência deles de carreira e de vida também, e tudo focando no que a gente sabe fazer, que é foto, né? Que então, a gente ama de fazer, com certeza. Cara, obrigado, tá? Obrigado por vocês terem... Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado a vocês, Gutão, Thiagão. Eu só fiquei com a impressão que eu entrei na sala errada, porque eu vim para fazer uma oficina de cerâmica, aí que eu já estou combinando há algum tempo. Eu não estava esperando isso daqui. Eu não sei se... Mas a ideia era essa, né? A ideia era essa. O Guto está devendo aí uma agenda aí no final de semana fazer. Mas falando sério, ele sabe disso. Giba, tu é convidado e eu sei que a tua agenda é apertada também, né? Então, a hora que tiver a agenda aí... Ô, Guto, o Giba não pode ver uma oficina, cara. Por que será, né? Na descrição do Portinho, eu senti falta da paixão pelo futebol das séries D, E, F. Isso não começou. A gente falou que não ia falar de futebol aqui, mas tudo bem. Tá bom. Bem, gente, mas assim, ó, é uma honra realmente receber vocês aqui. A gente admira muito aí o trabalho de vocês.
Mas eu queria saber um pouquinho mais. A gente, claro, faz um breve resumo aqui, mas eu queria entender essa história dessa amizade de vocês de longa data. Como é que começou? Teve a ver com a profissão, não teve? Como é que é um pouquinho? Quem começa aí? Bom, tá, o Giba ia dizer que era você, mas tudo bem. Então, eu trabalho com a Porto Belo 31 anos, cara. 31 anos. É. Caramba. Conheci o Giba na Porto Belo. E a gente, principalmente no início da pandemia, a gente começou a ficar mais próximo, um grupo de amigos, né? Que a gente fazia uma live toda semana para poder sobreviver ao lockdown, né? E a gente acabou ficando mais próximos, né? Acho que é isso, né, Giba? Isso, por incrível que pareça, a pandemia ela afastou muitas pessoas. No caso do Giba e eu, a gente se tornou mais próximos, né? E foi bem bacana. E a gente foi descobrindo, até porque no dia a dia de trabalho, fala isso, olha aquilo, não montou, está pronto, não está pronto. Mas depois a gente foi descobrindo as paixões que nós tínhamos, né? Conjunto, como o futebol, o cinema, né? As artes em si, né? E é isso. Legal. Não, a gente tem uma agenda comum aí, que a gente teve essa disciplina aí de preservar. Acho que até como uma certa sobrevivência também dever de casa, ao próprio lockdown, assim, mas que perdurou, né? E Quarta-feira tem, inclusive. Inclusive tem. E aqui um recorte, assim, porque a gente trata alguns assuntos, mas uma paixão comum aqui, sem dúvida, as artes aí, E importante também é a discussão, a briga também, né? Coisas que a gente não concorda. Acho que isso é tão mais importante do que a concordância, né? O mais legal é a briga. Então eu fiz questão de estar aqui com o Portinho para ver se a gente... A gente briga um pouco. A divergência, né? Desde que educadamente, né? Ela faz com que a gente evolua, né? Com certeza. O que nós estamos vendo hoje é exatamente o contrário, né? É uma divergência polarizada sem menor chance de convergência. Quando alguém tenta fazer a convergência, né, ela é excluída, ela é explodida, ela, como diz, lacrada, ela é eliminada. E acho que é o grande problema hoje, né, do mundo. Nenhuma empresa foi para frente com todos os stakeholders e shareholders, né, pensando igual. Não foi. Não, eu acho que isso que é legal. Quando você tem o respeito mútuo e com um grupo heterogêneo, acho que isso é muito legal, né? Grupo heterogêneo. Se fosse homogêneo... Com discordâncias, às vezes, viscerais. Com certeza. Né? Mas acho que com um certo ideal, assim, um certo propósito de uma discussão fair, né? De uma discussão verdadeira, escutar, né? E acho que isso é uma construção constante, assim, né? Eu acho que isso a gente... Até porque se a gente vivesse na mesma ideologia de tudo, e a gente via um mundo meio chato, assim, né? Tudo igual, tudo ok, e a gente... Enfim, é a mesma coisa assim, ó. Só existisse só Canon, só Nikon, sabe? Eu acho que essa divergência até de marca, de leitura diferente, faz com que a gente possa... Eu estou falando da minha área da fotografia, né? Faz com que a gente possa entender que, poxa, peraí, a minha lente também é assim e etc. Você nunca teve uma xereta? Uma xereta? Nem sabe. Cara, eu tenho... Enquanto você estava aí ganhando prêmio e sendo consagrado nos seus trabalhos, eu estava nascendo. A única xereta que eu conheço é que tem um grande amigo meu que, aliás, amanhã não, algum dia estará no podcast, que o pai dele era representante da xereta em Santa Catarina. Olha... Então, a xereta que eu conheço é essa aí. Xereta. Minha primeira máquina foi uma Brownie, em 1969, 70. Tive uma Brownie. Carregava aqui no pescoço, rodava. Os que têm mais de 45 saberão. Eu fiquei muito triste quando eu me mudei para cá, para Santa Catarina, e ela desapareceu. A Brownie era fantástica, mas eu brinquei xereta, né? Já tive xereta, etc. Né? Então, a fotografia, quando você aprende desde criança a fotografar, e principalmente, né, a mecânica analógica, você tem que entender o mínimo de fotografia. Né? Sim. A gente estava batendo um papo aqui antes, que eu acho que é um papo bem interessante,
né? Eu tive a oportunidade, estava fora do Brasil, voltei há 3 dias, estava trabalhando. E eu acho que a fotografia, eu até falei aqui para o Thiago, para o Guto e para o Giba, que eu acho que a fotografia começou, ela foi inventada pelos pintores holandeses, né? No século XVII principalmente, né? No final do século XVI, bem finalzinho mesmo. Porque se não fossem eles, né, a gente não teria o contraste, luz e sombra. E fotografia, luz e sombra, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa muito legal, porque nós hoje estamos falando de fotografia, de vídeo, mas, cara, os artistas, os pintores eram os fotógrafos, Sim. né? No tempo deles. Né? E isso era fantástico, como é que eles viam, né? O mundo. E as pessoas às vezes não param para notar que você vê um quadro, por exemplo, de Velázquez, ou próprio de Rembrandt, em que tem um quadro muito legal do Rembrandt que é o armistício da guerra França-Holanda, né? Não, perdão, Espanha, Países Baixos, né? Em que ele faz a festa, né? Retratando, na verdade, todos os arqueiros, né? Os militares, etc. E deve ter ali umas 30 pessoas no quadro. Fotografia você captura instantaneamente a expressão de cada um. Ele não tinha essa capacidade. Ele teve possivelmente que rabiscar a forma do volume e talvez pegar um a um depois para trabalhar a expressão. Porque você não consegue guardar a expressão. E a gente não pensa nisso. Hoje você tem a fotografia que é instantânea, né? Estamos aqui, se você tirar uma foto, estamos sendo filmados, você vai ter a minha expressão do Giba, a tua, né, Thiago? Agora, o cara pintava e depois ele ia embora. Como é que era a expressão do Thiago? Certamente, como ele já desenhou todo o volume, ele já tinha, na mente dele, se lembrava, já tinha feito o sketch inicial, ele ia falar contigo depois, com o Giba, comigo, para ele pegar os traços. Isso é uma loucura. Mas quantas pessoas pensam nisso? O Portinho falando e a primeira câmera dele, eu me lembro, a primeira câmera que eu me lembro, na verdade era uma Super 8. Eu já me lembro da imagem em movimento. Eu sempre, a fotografia, a gente falava antes também, para mim sempre foi a fotografia em movimento. O cinema, por isso, sempre me fascinou, que é a sobreposição das imagens, né? E contando essa história. Então, quando você falou agora desse quadro, eu já fico imaginando assim, quase que uma história. O que me fascina, por exemplo, é aquele bloquinho que você vai rodando e vai vendo aquela. E o meu. A primeira coisa que eu me lembro do cinema, de fato, é aquele cavalo naquele carrossel, né, de espelhos e girando. Frame a frame. E aquela magia que acontece, né, e que a gente vê aquilo não como fotos, mas como uma coisa rodando, que sempre me fascinou, né? Você sabe que eu tenho minha Super 8 até hoje? Você sabe que eu tenho um filme e não consigo projetar? Vou precisar dele... Eu também tenho alguns filmes e não consigo projetar. É só conectar isso daí, pô. Não, eu tenho só a filmadora, não tenho projetor. Pois é, e o projetor? Eu tenho que me envolver nessa conversa aí, que é o seguinte, a semana passada o meu irmão, que mora em Montpellier, na França, mandou umas fotos lá pra mim, e eu vi uma Super 8 assim, ó, de cantinho, assim, numa feirinha. Eu falei, ô Davi, tá funcionando? Eu tenho. Traz pra mim. Ele vai trazer pra mim agora em maio. Eu tenho. Eu quero os filmes. Se você quiser... Cara, eu posso dar próximo, eu trago pra ti. Você pode usar, não tem problema. Ele comprou lá pra mim, olha só, ele comprou pra mim essa Super 8. Mas se você trazer pra mim, eu aceito. Porque, eu pô, eu sou fã demais, cara. Eu prefiro que alguém a use, porque eu não a uso há uns 30 anos, né? E outra coisa que ele trouxe também, que ele vai trazer pra mim também, o fotômetro manual. Fotômetro manual, eu já usei. Cara, isso é muito legal. Agora, você sabe que esse negócio de passar filme, eu pedi muitas coisas nessa mudança, porque... uma mudança entre estados no início dos anos 90, 92, mais ou menos. Mas eu filmei a Copa de 82, né? Eu estava no Sarriá quando o Brasil perdeu para a Itália. Você filmou com quem? Com Super 8. Já? Super 8. Tudo Super 8. Eu me lembro. 92? 82. 82, claro. E aí... Eu falei 90. 92 não tinha nem Copa. E aí...
Era engraçado porque eu queria ver esse reencontro, né? Restauro esses meus Mas você não rolos. viu mais? Cara, não tem projetor há 40 anos. Só que eu me lembro que eu tinha as fotos que naquela época o Sócrates ele saía no intervalo. Você saía, né? Ficava olhando, ele saía para o campo. Só que ele saía para fumar, né? Isso mesmo. Pô, no meio da Copa do Mundo, o cara saía para dar uma fumadinha, tragava, não sei o quê, olhava, tá, vai entrar, descia pro vestiário. Eu tenho isso tudo filmado, eu tenho que encontrar meus rolos. Cara, que Tem espetáculo isso daí. Mas você sabe que essa coisa meio rude até do material, né? Sim. Esse carcomido do vídeo, assim. Muito legal. Que essa plataforma que você vê que ela está vulnerável, assim, né? Isso é uma coisa que eu sempre gostei. Eu nunca gostei muito do cinema tecnológico, muito higienizado, já muito limpo, assim. Você gostou de 1917, né? O filme da... Primeira Guerra, câmera na mão, tudo take direto. Você sabe que eu não gostei muito, porque eu achei que era o personagem, assim, faltou umas camadas, assim. Eu achei ele meio 2D, assim. Eu achei que faltou um pouquinho de... Mas, voltando lá, eu acho que quando você tem a plataforma, por exemplo, eu sempre gostei de ver filme em campo aberto, assim, o vento mexendo na tela. E aí não dá para não falar de Cinema Paradiso, quando você falou de projetar. Eu ia falar agora isso, cara. Inclusive a fotografia. Já me lembrou o Alto da Copa da Síria, isso aí. Aquelas num sertão, o pessoal se misturando ali na vila para assistir um filme. Isso aí, essa memória que me veio aqui na frente. E eu cuidei de cineclube, né? Então, eu fiz administração, fiz na GV, eu era do diretório acadêmico, E tinha um cineclube lá, era um auditório com 547 lugares, e também era a bolacha, né? Então era o rolo mesmo, né? E para rebobinar aquilo lá, Portinho, era assim, voltar, malhava. Então aquela coisa da plataforma física, sim, assim, eu né? concordo com você, eu entendo perfeitamente. E até rude, assim, né? Pô, com aqueles... Aquilo sempre me agradou. Mas isso que você falou do Guto, eu nunca consegui, esse é o meu sonho, assim, que eu nunca consegui de colocar num ambiente externo isso. Era caro para você projetar carérrimo. No ambiente fora, ou ficava em risco, assim, até porque equipamento, etc. Eu fiz um documentário sobre o Gilberto Guilherme, que é o primeiro cineasta que montou o Cineclube São José. Né, ali a gente fez um documentário sobre a vida dele, né? E ele mostrou esses filmes, mostrou as credenciais de Cannes que ele foi e tal. Foi bem interessante. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube, deve ter lá. Documentário Gilberto Guilherme, Cineclube São José. Mas você ia falar do Cinema Paradiso também? Isso, cara. Cinema Paradiso, para mim, é um filme sensacional em todos. Porque, primeiro, para mim, é a trilha sonora mais bonita do Ennio Morricone. Isso já começa por aí. Para mim é a mais... Ele não precisa... É fantástico, né? O bom... O The Bad, The Ugly and the... Como é que Feios, Sujos e Malvados. Mas, cara, qual foi a tradução no Brasil? O bom, o mal e o feio, não é Feios, né? Sujos e Malvados? Já ali já mostrou para que veio, né? O Ennio Morricone. E Cinema Paradiso, para mim, foi a perfeição, né? Sincronia total da sonoplastia com a trilha, para mim, é uma coisa maravilhosa. E a fotografia, né? Fotografia... E você sabe que tem a versão original com quase 4 horas, eu tenho essa versão, porque para o cinema foi 2 horas e 15, né? Mais ou menos, que ia ficar muito longa. E é sensacional a versão original. Eu concordo com o que você falou Claro, é o melhor final de todos os tempos, né? Acho maravilhoso. Acho que eu já vi umas 38 vezes, mas choro em todas. Choro em todas. Eu também choro. Mas você sabe que a cena que ainda mais me emociona é aquela que o Guto falou ali, que é quando ele tira a câmera e põe para fora, assim. Para a praça, né? Acho que aquela é a verdadeira magia, assim, né? Da luz. E a magia também, né? Porque, para mim, eu sempre achei, né? Eu morei muitos anos na França. O Philippe Noiret é para mim, um dos maiores, se não o maior artista, né? Ator, no caso, desculpa. Eu o amava, assim, era uma coisa, a capacidade dele de interpretar era fantástica, né? E nesse filme, então, nem se fala, né?
as cenas dele com o Toto, porra, cara, ele chora. Aí entra a trilha sonora do Ennio Morricone, o cara chora, não tem como não chorar, cara. É incrível. Mas já que a gente entrou nesse ano, Portinho, você sabe que ainda tem um filme favorito naquele ano? Qual? Faça a Coisa Certa, Spike Lee ali. Mas é legal, aquela não era porra, muito... cara, eu sou fã assim, do Spike Lee. Não, eu sou nunca fortemente aquele ano. Não fui muito fã do Spike Lee, não. E eu vi no mesmo. Você sabe da história do Spike Lee quando veio gravar o clipe do Michael Jackson aqui? No Pelourinho? Sabe da história? Soube, mais ou menos. Soube mais ou menos? Então, os caras mandaram... Sabe como é que é americano, né? Americano manda aquela lista, né, de... vamos fazer aquela introdução daquela música e tal. E mandou pro pessoal do Olodum. E aí, diz que o pessoal do Olodum ensaiou aquilo lá. Não ensaiou nada. Chegou na hora. Improviso. Improviso, irmão. Improviso. E foi take one. Agora, você está falando ali de cinema e tudo, cara. Tem alguns filmes sensacionais também, fotografia. Não vou nem falar Poderoso Chefão, mas um dos filmes, né, que poucas pessoas falam, Uma Vez na América, né? Once Upon a Time in America. Pelo amor de Deus, né? O último filme do Sérgio Leone, que sempre fez filme série, né, tipo B, mas melhor amigo do Ennio Morricone, né? E poucas pessoas sabem disso. Cara, Uma Vez na América é um clássico sensacional, né? Eu particularmente gosto mais do que o Poderoso Chefão. Eu acho mais filme, para mim, no meu ponto de vista. Eu concordo. E a gente estava falando um pouco esse lado do improviso que o Guto fala, mas a gente estava falando um pouco antes da arte naif, assim, né? E como que a falta de filtros, assim, no início, como talvez as escolas ou mesmo o ensino acabam inibindo, assim, né? Eu acabei fazendo cinema por saída, mas eu gosto de artes plásticas. Mas eu faço um homenzinho, viro uma forca, assim, né? E eu não consigo fazer mais do que isso. É que vocês não estão vendo aqui o desenho, que é sensacional. Mas assim, hoje eu entendo a tua percepção assim, mas a arte está em você. Independente da plataforma, né? É uma plataforma, né? E em casa sempre tem muita tela. Minha esposa é artista plástica, pinta super bem. Eu sou fã dela. E a gente deixa sempre uma tela, assim, para quando tem visita, etc., com tintas, etc. Quando vai criança, saem coisas absolutamente geniais, assim, né? Isso é verdade. Isso que você falou do improviso, assim, né? E a gente falava um pouquinho o início das escolas, né? Você pega, por exemplo, eu acho que como fotografia, o cinema mudo ainda é insuperável, assim. Eu acho que ninguém filmou a água como o Edgar Brasil, né? Com Mário Peixoto em O Limite, né? Preto e branco, se você pegar, eu adorava assistir Buster Keaton, cara. Pois é. Era fantástico, cara. Né? Todos esses do início, né? O Chaplin, óbvio que é sensacional, não preciso nem falar, mas tinham outros também tão bons, né? E pegar as primeiras... talvez você, não sei como é que foi a tua criação, mas minha avó e meu avô gostavam muito de cinema, então eu chegava fim de semana, domingo, ia almoçar, era uma tradição, né? Família portuguesa, pai de pai, ia lá almoçar com os avós, etc. E meu avô, ele tinha que ele passava para entreter, né, os netos, né? 16mm, e ficava passando Betty Boop, Gato Félix, que é o que eles assistiam, né? Década de 20. Né? E aí colocava lá... Mas pegava bolachona, assim? Só bolachona, naquela época não tinha VHS, tinha nada. Em casa, assim? Em casa, passava sempre os mesmos filmes, mas a gente gostava mas de era ver. Tradição. E aí não é o filme que você está assistindo. Óbvio, não é toda... É quase que o fogo, assim, né? Você está vendo tudo que montar, e a jornada, rebobinar, a experiência. Jornada, aí você fica que legal, e vem a Coca-Colazinha, e você senta como foi na sala, e vai lá, sabe, tudo aquilo. Mas só que ali eu aprendi, né? Assistia Buster Keaton, assistia muito Chaplin, minha avó adorava Chaplin, né? Entre outros, né? Que a própria Mary Pickford, né?
que foi uma das primeiras super estrelas, junto com o Griffith e o Charlie Chaplin, eles fundaram United Artists, né, em 1927. Então, todas aquelas atrizes, né, da década de 20 e 30, do início do cinema, em que realmente elas tinham que saber interpretar, né, eu me lembro quando era criança e assistia tudo. Então, eu até hoje curto assistir filme preto e branco, fotografia. E sou muito fã do cinema europeu, né? Não me leve a mal, não tem nada contra o cinema americano, outros. Tem excelente filme, gosto de muito filme americano, porque eu acho que talvez o Giba possa, né, corroborar ou não comigo, que é o seguinte: o cinema europeu ele vem do teatro. O cinema americano, no início, ele vinha do teatro. Depois, Hollywood se tornou realmente uma indústria, né, em que de formação de artistas. O cinema europeu ainda vive do teatro. Se você pode, milhares de filmes, que você pega uma câmera, né, fecha o foco numa Isabelle Huppert e você faz o filme inteiro. A verdade é essa, né? Dificilmente você vai conseguir isso com atores americanos, com algumas exceções, né? Al Pacino. Colocar já numa roubada, assim? Pode, você viu Napoleão? Ainda não vi Napoleão, tive tempo. Então. Mas o Phoenix deve ser absurdamente fantástico também, New York aqui, né? Phoenix. O irmão dele. A gente depois pode brigar, então. Eu não sei porque eu não vi o filme. Eu vi e não consegui. Mas eu acho que ele é até mais talentoso que o irmão dele, que morreu precocemente, né? Ele pegando esse gancho, que aí eu vou falar um pouquinho mais, vocês estão falando da experiência de vocês, e é uma bagagem que eu tô aqui só admirando esse podcast, né, esse episódio. Mas o Joaquim, ele fez o Coringa. Sim. E eu sou um grande fã de quadrinhos. Eu sempre, né, foi meu início com as artes foi através dos quadrinhos. Então meu pai comprava, eu pegava o quadrinho e tentava desenhar o mesmo desenho. Só que para eu conectar isso com a fotografia levou-se um tempo, e apareceu o Photoshop e eu comecei a trabalhar nisso. Mas como eu um grande fã do Batman, um dos super-heróis que eu sempre gostava de ler, etc. Cara, até hoje foi o melhor Coringa. Não sei se vocês, né, enfim, se vão falar um pouco dessa coisa nerd aqui, né, mas a interpretação do Coringa que eu já vi trazido assim para o dia de hoje, para a naturalidade que foi, a composição a falta de assistência. Não sei se vocês viram o Coringa, o filme do Coringa. A assistência, a falta de cuidado, a falta de zelo que tornou um vilão, né, enfim. Só que com a interpretação dele, a fotografia, a gente até teve aqui no episódio a Carol da Cor Criativa, é uma menina fotógrafa da escola lá, Câmera Criativa, e que, enfim, começou a criar um projeto para fotografia pop, só focada no cosplay, focada nessa. E ela replicou a cena do cartaz do filme, que foi capa de revista da Fox e etc e tal. Então a gente viu assim como a interpretação dele, essa naturalidade, como, cara, pode ser qualquer pessoa que está ao nosso redor, com vários problemas psicológicos, etc e tal. Só que a construção do personagem em si, dos quadrinhos que a gente via, transformar num filme, transformar naquela pessoa, cara, pode ser um vizinho meu que sofre talvez os mesmos problemas, sabe? Para mim, pelo menos, foi bem impactante, né? Perto do que de outros Coringas que já teve, né? Mas está falando, Thiago, você tocou no assunto por causa de estar falando da personagem e do ator interpretando a personagem, né? Mas mais interessante, que eu estava fazendo o gancho com a gente começou a falar aqui do cinema preto e branco, fotografia, e aí vamos puxar aqui para a foto, que a fotografia analógica, né? O grande lance dela é que você não só fotografava, mas você tinha o poder na revelação de também dar o teu olhar da cena que você fotografou. E que hoje se perdeu, ou seja, na hora que você colocava no papel, você materializava aquele momento. Hoje a gente perdeu essa materialização, no meu ponto de vista. Se você vai pegar teu celular, você deve ter umas 7.000 fotos ali, você nem se lembra, nem sabe quando, e não sei o que você faz com aquilo. E a gente saía, fazia foto, a primeira coisa que eu queria fazer era revelar, né? E eu adorava revelar preto e branco, etc. Então, ali você
capturava o momento e você também trabalhava o momento na hora de revelar. Essa magia e o cinema... Os segundos ali, né? Não é, Portinho? Coisa, isso. Os segundos ali na revelação, para ficar colocando o revelador, contava... Não, 3, era uma coisa 4, sensacional. E só para terminar aqui, passar a palavra para o Giba, eu comecei minha carreira, né, como profissional muito cedo, comecei com 16 anos, e eu trabalhei em gráfica e trabalhei em fotolito. Eu era retocador em fotolito. Trabalhei em fotocompositora, diagramador. Então, quando entrou o Photoshop, né, quando veio o Illustrator, né, na época era o Adobe PageMaker e o Quark Express, depois, hoje é tudo dominado pelo InDesign, né, para quem já trabalhava com tecnologia, no meu caso, eu trabalhava com tecnologia e vim das artes gráficas manuais, né? Eu fui retocador, já fui arte finalista, etc. O Photoshop, para mim, nada mais é que acelerar processos que eu já fazia manualmente. Então, você trabalhar, né, com saturação, contraste, tira um pouco de cem, aumenta, né, sobe uma magenta, que você fazendo um pincel, tira um ponto, né, o ponto elíptico a 90 graus, a 45 graus, muda o ponto para poder, revela de novo. Cara, a gente fazia manual. Quando veio o Photoshop, foi uma baba. O problema, até falo que é interessante, que o pessoal hoje que começa com o Photoshop, ele não sabe o princípio daquela função. Ele sabe usar, ele que aprende, mas ele não sabe qual foi o princípio. Se ele soubesse o princípio, eu te garanto que ele seria o melhor retocador, fotógrafo, seja lá o que for, usuário do produto. Né? Tem muitos recursos no Photoshop que não são utilizados. O pessoal utiliza milhares de filtros. Mas, por exemplo, inversão de película, tamanho formato de película, entendeu? Você muda completamente na hora que você vai imprimir, você vai dar o calço, entendeu? Numa fotografia. Como você vai dar um calço numa fotografia, né? Como é que você vai transformar de RGB para CMYK e depois você... Porque trabalhando no CMYK é muito mais fácil para quem veio do manual retocar uma foto, depois você volta para o RGB, do que você... Outra coisa, quantos profissionais hoje sabem trabalhar com duotone e tritone? Porque você, para fazer um livro de artes, por exemplo, preto e branco, se você não souber trabalhar com tritone, tu não vai conseguir imprimir, cara. Tu vai imprimir uma porcaria, tu vai estragar teu trabalho. Então, estava escutando antes, né, o Norton falando, o grande fotógrafo daqui também. Se você conhece, né, a tua profissão, se você estuda, né, e é o analógico, você vai dominar a ferramenta digital, você vai. E como é que foi pra ti, cara, essa transição? Porque, pô, tu veio do cinema, tu veio lá de trás do analógico, como que foi interpretar essa nova linguagem do digital e se moldar, né? Porque o Norton comentou aqui num outro episódio que ele até conseguiu se adaptar ao digital, sair do analógico, mas porém o laboratório não estava preparado ainda com os maquinários. E aí foi um sofrimento generalizado. Entendeu? Isso aconteceu aqui, pô, essa pergunta é interessante. Me permite... Claro. Eu só ia fazer uma pequena... Deixa Não, mas só ia falar do começo aí, isso das imagens da gente perdendo o celular, mas eu vejo o fascínio que tem a Polaroid hoje, né? Hoje, pô, e aí, até nas experiências que a gente faz, né? Como poucas fotos fazem. Mas o negócio do fotolito, meu pai era publicitário, tinha agência, né? Eu tinha casa de fotolito, né? Então era uma casa mesmo de gerar o fotolito e tal. E acho que tem o diretor de arte lá e retocar, etc. Essa bagagem que traz para o digital. Porque de repente não tem tem um conjunto de ferramentas, mas não tem a percepção, né? E aí, que acho que faz já entrando a pergunta do Thiago, exatamente isso, a pergunta do Thiago, Giba. Então, interessante. Eu bati o pé em 1988, que começavam a falar de computador, porque um amigo meu trabalhava na IBM.
né? Um amigo meu que foi com 20 anos, acabou de fazer, a gente estava na faculdade ainda e tudo. Poxinho, só pra galera juvenil aí, não sabe o que é IBM, conta um pouquinho. A gente tá falando assim, uma série de episódios pro juvenis. Tá, IBM ainda é uma das maiores empresas, companhias norte-americanas de computador. Elas faziam na época os mainframes, né? Depois ela entrou no mercado de computador pessoal, o PC, o famoso Personal PC. Computer, é IBM, né? Então começou com os 286, né? Depois 386, 486, etc. E eu vi e eu trabalhei com o CP500 foi antes. Eu trabalhei em 83 um ProLogic 200, ainda com fita cassete para programar Basic e COBOL. Depois em 85 eu tive um contato com o IBM AT286 colorido. Cara, aquilo ali mudou a minha vida. Ficava olhando aquilo, como processava a foto, ainda era tudo pixelado, perdão. O que acontece ali? Mas eu batia e falava, cara, nada substitui, poxa, né? Uma prancheta, caneta de nanquim, quiçar o normógrafo, que isso, cara? Porra, né? A curva francesa, isso aí é o máximo da tecnologia. E aí eu fui morar na França, em 88, fui estudar. E lá eu tive o contato já com uma boa parte da área, né, de design, né, gráfico, já entrando Mac forte. Falei, poxa, os caras estão começando a fazer tipografia no computador e estão conseguindo imprimir isso. Pô, eu fico fazendo régua de paicas ainda até hoje. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, tem que mudar meus conceitos. Eu acho que isso aí vai dominar a prancheta e a caneta de nanquim. E quando eu voltei para o Brasil em 90... foi isso que eu fiz. Eu tinha um carro de segunda mão, nem me lembro se era um Chevetão, alguma coisa assim. Eu vendi o Chevette para comprar um computador. Eu falei, o computador era um carro, era o preço de um carro. Eu vendi o carro. Falei, tem que começar nisso aqui. Então eu comecei em 90 com computação. Trabalho com Mac já, então, 90, né? Estamos em, já são 34 anos, trabalho com Apple, já trabalhei com PC, mas trabalhei com muito tempo também, no início do cinema, para fazer animação, trabalhei com Amiga Commodore. Talvez poucos saibam que seja um computador, uma empresa canadense fantástica, que eram os melhores computadores no início dos anos 80 para fazer animação, vinheta, abertura, etc. E aí, o computador, né, ele realmente começou a revolucionar. E quando eu vim para cá, morar aqui no início dos anos 90, depois voltei da França, fiquei pouco tempo no Rio, vim para cá, eu fui convidado pela Adobe, né, para ser tester do Photoshop e do Illustrator. Né? Caramba! Então, eu era tester, escrevia para Macworld, testei o Photoshop 2.5, 3.0, até porque eu vinha do analógico e já usava a ferramenta. Então, eu entendia se aquela função realmente estava representando bem a tarefa dela, etc. E durante 2 anos eu fui tester da Adobe no Brasil. Então eu posso dizer que o início do Photoshop aqui, eu testei todos, eu escrevi as resenhas todas, né? E dava os ratings. Tem que achar lá as Macworlds aí de 93, 94, principalmente 95, mas tem várias resenhas ali. Poxa, mas era pixelado? Cara, o 286 era tudo olha só, pixelado, né? Porque a agonia de processamento devia ser... Cara, é muito baixa. Você começou a ter um processamento melhor com o 386 DX33. E aí você já vem incorporando as impressoras HPs, né? Acoloridas, né? Tipo as primeiras jatos de tinta. E também naquela época, eu estou falando de 90, já começava a ter no Brasil a internet, que na verdade era a rede, né, ainda muito restrita, né, de escada, mas a gente já começava a utilizar muito, né, no início. Então, né, óbvio, uma diferença, né, de morar no Rio, São Paulo naquela época é você ter esse contato e acesso, né, aquilo que aqui chegou 10 anos depois. Eu posso falar porque a gente veio para cá em 93 já com todo esse aparato e a gente não tinha fornecedor nenhum. Né? Porque foi essa dificuldade que ele comentou que, cara, quando muda-se também um outro sistema que não depende só mais de você. Óbvio. E essa dependência, né? Como viver, como buscar uma solução, porque, bem, na pandemia... a gente teve uma experiência que,
cara, minha especialidade em 15 anos sempre foi casamento. Só que nesse meio tempo eu também comecei a trabalhar com um pouco de publicidade, fotografia, de produto, etc e tal. Mas, cara, a gente tava em casa. O que eu poderia fazer em casa? Fotografar divórcio. Cara, cara, e pior que assim, ó. Pô. Então, e o que acontece? Como eu fazia diagramação de álbum, cara, foi o que eu mais vendi. Álbum de casamento, que a pessoa não tinha feito ainda. Álbum de viagem. Então, eu tive que me reinventar porque eu não tinha mais o que fazer. Eu só conseguia atender o cliente de forma online. Mandava o layout, voltava, mandava para o laboratório mandava. Então, foi a maneira que a gente conseguiu vivenciar isso, entendeu? Mas quando tu depende de uma ferramenta, como é que é esse envolvimento para vocês, assim, na experiência do trabalho de vocês? Como que é se virar nos 30? Quais são as inspirações de vocês? Onde vocês buscam essas soluções? Deixar o Giba. Eu tenho a impressão, assim, que eu acho que isso vale para tudo, né? Desde a planilha Lotus 1, 2, 3, né? Que depois vira... Lotus 1, 2, 3. Mas acho que para todas as plataformas, assim, né? Para fugir só da fotografia, acho que se você conhece a caminhada e o processo, né? E essas referências anteriores, acho que você tem isso mais claro, né? Mas, por outro lado, também fica muita coisa no meio do caminho. Muita gente, inclusive, no meio do caminho, né? E acho que tirar disso coisas que você não tinha, né? Ou você já identificava que eram melhorias que você queria ter naquele processo, né? Por mais que eu seja um jurássico, assim, mas algumas funcionalidades, por exemplo, de edição, que é horrível, né? Em algumas... Pô, é maravilhoso, assim, né? Ao ponto de hoje o TikTok ser um editor Master Plus aí, né? Nossa, cara, mas acho que você tem que ter essa... quase que essa semântica, essa narrativa, assim, né? Porque acho que senão fica no caminho. E você aproveitar isso para o que você já identificava lá atrás como potencialidade, né? Não, é isso aí. Eu fico preocupado, sabe, Thiago e Guto? Nós somos de uma geração em que você tinha que ter conhecimento, né? Até brinco, nós somos da geração Barça, né? Enciclopédia. E você tinha que estudar mesmo, você tinha que ir para a biblioteca e estudar para fazer uma prova ou fazer uma aplicação na vida profissional, né? Sim. Eu me lembro quando eu fui fazer uma aplicação para entrar na Xerox, nos anos 80, né, que é uma multinacional gigantesca na época, era um processo até de due diligence. Você passava assim 2 meses em processo, você tinha que estudar para entrar numa corporação, né? E eu vejo hoje com muito preocupação que a juventude hoje ela é muito superficial, inclusive até talvez o celular, as coisas são muito imediatas, muito rápidas, né? Tudo é muito rápido e muito superficial, falta o conteúdo. E quem sempre for atrás do conteúdo sempre vai se destacar, porque eu tenho um jargão meu há muitos anos, assim, mais de 30 anos, que é: o brasileiro tem solução para tudo, ele só desconhece o problema. Então é tudo tentativa e erro. Se você perde tempo, né, como designer, se você perde tempo para fazer um discovery, para fazer um entendimento, qual é o problema, você vai ter vários, talvez, caminhos diferentes para solucioná-lo. Não, o brasileiro já vai para a solução. Muitas vezes você entra numa reunião e o cara já sabe: eu preciso fazer isso e tem que ser assim. Ele não sabe nem qual é o problema, ele imagina que o problema seja aquele lá. E eu vejo que hoje o jovem, ele precisa ser mais profundo, ele precisa ter curiosidade de aprender. O que está faltando hoje é curiosidade das pessoas. A curiosidade é muito superficial, ela não vai a fundo estudar, né? E a gente, quando vai falar de inteligência artificial, você não tem que realmente ter medo da inteligência artificial, mas sabe por quê? Porque ela vai eliminar 70% das profissões do brasileiro, porque o brasileiro, hoje, ele está se tornando substituível, exatamente pela falta de capacidade cognitiva que ele tem. Ele está virando um operador.
E isso é preocupante. Quando a gente vê que a inteligência artificial, eu falei, o problema não é a inteligência artificial. Então a gente vai chegar no mesmo problema, né? Que o cinema é matar o teatro e a televisão é matar o rádio. Correto? Essa discussão tem até hoje, né? É a mesma discussão que a gente vai ter. Por quê? Cara, a gente, tecnologia, meu filho, não adianta que ela vai sempre andar para frente, mesmo que você queira, né, colocar uma porteira, na hora que você abrir essa porteira, não adianta. Vai estourar em algum momento. Você tem que estar preparado para ela, saber utilizá-la. E hoje eu falo, o brasileiro não sabe, porque a capacidade cognitiva cada ano é pior. É isso que eu queria saber de vocês, porque assim, vocês participaram de algumas revoluções do mundo, né? A revolução lá dos computadores, a revolução do analógico para o digital. E como que vocês podem, não vou dizer prever, mas como que vocês entendem que vai ajudar, vai piorar? Qual é a visão de vocês em relação à inteligência com os trabalhos? Mas porque eu vejo que, claro, a gente tenta ter o bom senso para trabalhar com aquilo de forma produtiva, né? Criar personagens ou criar algum movimento, etc. e tal. Mas ela vem de fato para ajudar, ela vem de fato para bagunçar. Queria saber, entender a visão de vocês tanto para o cinema, o quanto que isso pode... Porque agora, eu acho que recentemente, a OpenAI, que é do ChatGPT, criou a Sora, né? Que cria cenas de filme, cara, como um prompt apenas. Uma coisa ridícula, que já estava sendo trabalhado já há um ano, até saiu um vídeo de teste do Will Smith comendo macarrão, não sei se chegaram a dar uma olhada nisso, mas, cara, parecia assim, bem mal feito, mas já era um protótipo de algo que estava por vir e, cara, estourou. E hoje tu vê cenas que tu faz um prompt e tu acha que... Dá pra ver, assim, a nitidez, sabe? A conversa que tem ali de iluminação e posicionamento de personagens é a coisa mais incrível que se tem. Mas até que ponto a gente pode ter isso mesmo de fato, assim... Pô, cara, isso é massa, isso é legal ou não? Ou tipo, pô, isso tá... Né, como o Portinho falou, cara, o brasileiro talvez não tenha ainda uma maturidade para se trabalhar ou para aceitar isso, né? A minha opinião obviamente eu sou extremamente favorável a todas as revoluções aí. E eu estudei em colégio jesuíta, eu tenho uma admiração aí pelos jesuítas grande. É uma empresa já de 500 e poucos anos. Os jesuítas é uma empresa, né? É a maior empresa do mundo. E que está sempre inovando. E os jesuítas, eles têm um ponto-chave, assim, que é o discernimento. Um ponto que eles sempre batem muito forte é o discernimento, né? E o próprio Inácio de Loyola, quando recebeu a bala lá em Pamplona, e fica parado, mas... essa base, né, e você saber caminhos, e aí não é básico, né? Você tem que realmente voltar às histórias, e não só a história pontual, mas a história de vários temas, né? Entendo isso, todas são positivas, né? E se a gente volta um pouquinho, falava até de... Vou pegar agora, estava falando de literatura, né? Pega a literatura russa, pô, não sabia o que fazer, né? O que faz? A aristocracia, a mudança, os filmes do Visconti, né? Por exemplo, pô, e tem uma frase até no filme do Visconti, né? Devemos mudar para permanecer os mesmos, né? Sim, política é isso. O Leopardo, óbvio. Né? Il Leopardo. Il Gattopardo. Gatopardo, Gatopardo. E eu acho que isso vale para todas, né? Vale para o cinema, fotografia, mas vale para a administração, vale para a economia, etc. Mas eu acho que tem que voltar para essa base e aí você criar o discernimento. E se você tiver esse discernimento e usar as ferramentas, inclusive a IA, acho que nesse sentido ajuda um monte, né? E dá para fazer várias coisas. Eu acho que a gente começo a usar cada vez mais, assim, né? Todos nós. Na vida pessoal, né? Mas a gente tem que ter uma coisa, Giba, é o seguinte, concordo contigo, acho que a tecnologia ela sempre vem para ajudar, né? O que nós talvez tenhamos que o ponto é ética,
né? Até que ponto a tecnologia ela ultrapassará a ética? E isso é outra discussão, né? É a filosofia pura e eu acho que essa discussão é interessante. Não, a gente pode marcar já o episódio 2, pô, tranquilo? Então, tá tudo tranquilo. certo. Isso é simples. A parte 2 aqui, pô. Isso é bem fácil, é um tema Mas suave. você está falando de fazer e futuramente ter um filme todo feito por inteligência artificial, eu vou, nas suas devidas proporções, o impacto que Bruxas de Blair teve, né? Foi um filme que foi feito com $25 mil e foi a maior arrecadação até aquele momento, bilheteria, né, do cinema norte-americano. E o pessoal falou, o cinema vai acabar. Esse cara pegaram uma Super 8, andaram por aí fazendo um filme vagabundo e olha só. A repercussão, vai. E quantas Bruxas de Blair tiveram depois? Então, assim, é uma questão de você... Aquele tipo de cinema, ele se perpetuará? A mesma pergunta que talvez tenhamos que fazer para, né, o cinema feito com inteligência artificial, o filme inteiro. Sim. Virá algum? Com certeza virão alguns. Mas será que isso vai ser a nova ordem do cinema ou da fotografia? Quem vai dizer é quem consome e não quem faz. E é isso que nós temos que entender. E quem consome, se ela tiver discernimento mínimo, né, realmente é o mercado que vai decidir. Aí não pode dizer que vai acabar a profissão de fulano ou ciclano. É a mesma discussão, então vamos voltar, vai acabar o cocheiro porque inventaram o carro. Então joga o carro no lixo, vamos voltar tudo para charrete. Então nós estamos tendo uma discussão aqui que já tiveram várias vezes na história, né? E nós estamos vendo novamente em alguns segmentos, né? É cíclico, né? Porque o que acontece? Por exemplo, o Kiss, a banda Kiss, ela criou agora um projeto de criar os avatares para os caras sempre fazerem shows até... Não sei se vocês chegaram a ver sobre isso. Que eles criaram o quê? Todo o design dos caras, a performance deles, para quê? Para um projeto que ainda... Eles não dão muito detalhes, mas criando o avatar dos caras... Perpetuação de royalty. Exatamente. Exatamente, porque os cara criaram agora o quê? É uma marca, já não é mais uma banda. Aí tu vai ter a experiência do Kiss, se os caras vão morrer. Mas, Thiago, com todo respeito, voltando ao que eu falei há 2 minutos atrás, quem vai decidir se vai dar certo ou não é o público que consome, é o consumidor. Entendeu? E a mão do curador nunca vai ser retirada assim, né? Quem que vai orquestrar isso e qual é essa pitada, né? E a gente falava, como é um temaki, e que falta um pouco de humanidade, né? E essa pitada humana, e que acho que as artes trazem isso, né? Eu não vejo um sentido objetivo dela, mas acho que essa humanidade que tem, porque senão a gente fica com todas as relações, né? Pessoais, profissionais, muito frias, assim, né? Sim. E essa questão aí da inteligência, claramente a gente, o meu único senão é perder essa pitada humana. De resto, do ponto de vista produtivo, eu acho que só tem coisas boas, mas esse caráter humano nunca, eu acho que a gente vai perder. E por mais que tenha uma pitada ou acelere esse processo, mas a gente volta para o discernimento, né? E quem vai orquestrar, que recado, porque no fim toda obra está querendo passar algo para alguém. Uma mensagem. É uma mensagem. Sim, fotografia, cinema é uma mensagem, a arte é uma mensagem. E o Truffaut, quando falava da crítica do cinema, né, falava... o que é um filme bom ou ruim? Esse é um negócio totalmente difícil. Que nem viu bom e viu ninguém, ruim. não existe isso. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, tem filmes que vibram e filmes que não vibram. E eu acredito nisso. E todos que vibram, tem alguém que está querendo passar um recado. Né? Isso vale para a literatura, vale para o cinema, vale para a fotografia, vale para as artes. E de pessoas, às vezes, que não querem nem passar isso, né? Vivian Maier, por exemplo, né? Que deixou o seu arsenal lá de fotos guardadinho ali, às vezes pela timidez, circunstâncias, etc.
E foi por um acaso, né? Um acaso, né? Um acaso que descobriu. Quantas obras dessas, né? Nossa, mas demais. Mas o importante é que tem alguém que está querendo passar um recado, transmitir algo. E que recado, né? E que recado, né? E qual E que recado que ela deixou, né? Meu Deus. E esse senso de perpetuidade, que no fundo tem isso, né? De perenizar alguma ideia, ou de multiplicar isso. Ou registrar a própria história para as próximas gerações. Isso, que é a perpetuidade. Óbvio, né? Eu acho que isso a gente nunca perde. E aí, isso, eu acho que é indiferente a plataforma. Mas o recado que a gente quer passar, e às vezes até... Eu vi agora o filme mostrei para minha filha os filmes do Zé do Caixão, assim, do Zé Mujica. Nossa. Maravilhoso. Daqui a pouco já mostrou dos Mazzaropi para ela também? Passando também. Mas não importa ali, mas pô, o cara tá com uma paixão, e acho que isso, o mostrar a paixão assim, que está por trás, mesma coisa ali, né, Guto, da Vivian Maia. Acho que isso que encanta, né? O que tá depois a plataforma ser como que é a xereta? A máquina primeira fotográfica era xereta. Ou depois uma digital, e depois vai ser pixelado ou não. Mas tem alguém que está querendo passar algo e tem esse ideal, né? De transmitir uma mensagem. Acho que a arte dela, fotografia, é arte, cinema. Isso vale para todos, inclusive eu acho que economia, administração, mesmo ciências. Mas o que, como falava Truffaut, que vibrava ou não vibrava, também a gente tem essa percepção do meu ponto de vista. Não, é legal, mas é que nem o que eu falo. O que é um filme bom, o que é ruim, o que é um vinho bom, o que é ruim. Eu tenho um grande amigo meu, sommelier, que fala: vinho bom é aquele que você gosta. Agora, se você trabalhar teu paladar e aguçá-lo, talvez em alguns anos o vinho que você gostava, ele já não é tão bom assim, porque você já começa a entender, entendeu? Melhor sobre o vinho. Quais são, né, as necessidades que tem para se tornar um bom vinho? Se você vai, o que você sente, né, as notas do terroir, tudo, as notas, assim vai. Por quê? Porque você foi trabalhar, né, o teu conhecimento. Correto? A mesma coisa com artes, com cinema, com fotografia, né? Senão, é muito... Olha, a minha ex-esposa, ela falava uma coisa muito legal, né? Ela é uma pesquisadora, já na área dela, top 3 talvez no Brasil, super reconhecida, etc. E ela brigava de vez em quando comigo, porque eu falava: esse cara não tem cultura. Ela chegava para mim e falava assim: todo mundo tem cultura. O que é cultura para você? Agora, assim, qual é a capacidade dele de entendimento? Talvez a capacidade de entendimento de cultura dele seja diferente da tua. Aí eu concordo. Mas falar que ele não tem cultura, você está errado. E ela tem razão. Né? E é exatamente isso que a gente está falando. Se você vai estudar, você vai ter um entendimento, né, muito maior. Você vai abrir culturalmente, né, a tua mente. A tua percepção das coisas. É a mesma coisa. Se você for numa lavoura humilde, no Mato Grosso, ou no interior, no norte do Paraná, tu vai ver uma cultura. O cara vendo aqui, mas espera aí, o sol está aqui, como é que eu vou plantar aqui? Então aquela cultura que a gente não tem, né? Aí tudo fica muito relativo, né? Falando isso, me lembrou de um trabalho que eu fiz para uma empresa que ela faz a consultoria do agronegócio, da soja no Brasil e do milho, etc. E a gente foi fotografar o Rally da Safra. E a gente foi fotografar o interior, cara, um Brasil que a gente não conhece. Um Brasil que não tem energia. Sim. Um Brasil que não tem... Só tem, cara, assim, ó. Eu levantei o drone no máximo que ele poderia, até o que não era passou do permitido, e, cara, não dava conta de tu enxergar o final, entendeu? Então são percepções, e eu tenho um fotógrafo que eu não me recordo mais, que ele fala que a tua fotografia é aquilo que você come, é aquilo que você veste, é aquilo que você estuda, é aquilo que você lê, é o filme que você assiste, é a música que você gosta. É a tua vivência. Entendeu? Exatamente. Porque é a mensagem que a gente quer mandar. Quer né, exalar, quer compartilhar com as pessoas. E isso é o mais legal, que eu volto ao vibrar. Todo mundo tem uma história para contar.
E acho que essa democratização das plataformas ou da forma, eu acho que pode só acelerar isso. E acho que acaba, não é popularizando, mas multiplicando possibilidades. E acho que isso é fantástico, na minha opinião. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Eduardo Coutinho, o documentarista, e que ele explora exatamente isso, né? Pessoas poderiam vidas banais, assim, mas a riqueza e a cada um que a gente conversa individualmente, assim, eu fico constrangido da minha história, assim, como eu tenho pouca coisa para contar. São pessoas riquíssimas no sentido de vivência, mas que falta exatamente essa plataforma. E acho que isso pode trazer talvez uma nova revolução cultural e de possibilidades. Então, eu tenho medo sempre do elitismo, assim, sabe? Pensando nisso aí, tu para assim para pensar, né? Pô, mas eu tenho pouca história para contar, mas é a tua. É a tua. É a tua. Todo mundo tem algo para ensinar. É a tua. E tipo Pode. assim, ó, é a tua, talvez para você, não, mas é tão simples, a minha vivência é tão simples, mas que a tua vivência, talvez a outra pessoa esteja passando também por isso, que se interliga, e aí quando vocês se conectam, é outra vivência, outra história. Pô, tu soma daqui, soma dali, e aí tu vive a comunicação entre as pessoas, a sociedade. Simplesmente isso, é a troca. Cara, assim, ó. Nossa, o papo aqui vai até 3 horas. Acho que ia fazer assim, um episódio 2. Tem que fazer a parte 2, assim, cara, assim, eu tô só aqui, mano, que gratidão que eu tenho, cara, por receber essas duas figuras aqui, cara, o quanto que foi de mentoria, de pós-graduação, de PhD aqui com vocês que eu tive hoje, cara, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de juntar essa dupla, né, para botar num podcast. E agradecer por vocês terem disponibilizado esse tempo. Mas para a gente poder fechar esse episódio parte 1, a gente vai ter a parte 2, eu queria que vocês... enfim, uma dica, um conselho, uma orientação, alguma coisa que vocês poderiam compartilhar para quem está começando na fotografia, no vídeo, no cinema, no design, enfim, né, que são essas pessoas que a gente... como eu contei para vocês aqui, né, o nosso intuito desse podcast era justamente isso, a gente poder trazer pessoas importantes, pessoas com bagagem, para contribuir para esse público que está começando, porque o nosso mercado é cíclico, né? Vai gente, vem gente, vai moda, vem moda. E tem muita gente que está começando agora. E eu queria que vocês, né, trouxessem pelo menos um conselho, alguma coisa que, né, poderia passar aí. Um de cada vez. Eu não tenho conselho nem para mim. Não tá, isso, cara. Não, mas acho que o Portinho falou lá atrás, permite ali, mas eu acho que é uma eterna curiosidade, né? Eu acho que isso é o que nos desperta, né? E a valorização do diferente, né? Às vezes eu até brigo em algumas discussões assim que não temos que respeitar as diferenças. Respeitar a diferença é lei, né? A gente tem que valorizar as diferenças. Eu acho que ver no outro o diferente, o que me completa, o que me contrasta, é o que vai despertar, na minha opinião, essa curiosidade. É uma fagulhinha assim de procurar algo diferente, de entender uma nova história, de entender um novo porquê, né? E a partir disso, acho que a narrativa... E aí, a gente falou de algumas plataformas aqui. Eu sou extremamente otimista nisso. Eu acho que a gente, como seres humanos, acho que a gente tem evoluído assim, de forma gigantesca. Assim, e acho que a gente pode crescer com tudo isso muito. Eu sou bastante idealista assim, nesse sentido. O ponto é entender a curiosidade e valorizar o outro e tentar não completar, mas entender. Acho que o exercício verdadeiro de empatia, que é o que o Guto falou ali das histórias que cada um tem, assim, que são sensacionais. São valiosas, né? São valiosas. E tem pouca gente que às vezes tem esse espaço de voz, né? E se a gente conseguir dar isso
eu acho que a gente pode dar um passo gigantesco. Assim. Eu sempre falo que o que move a humanidade é a curiosidade, porque ela move o ser humano. Então, o conselho que eu posso dar para todos, né, principalmente para o jovem, seja curioso, cara. Vai entender o problema antes de dar a solução. Vai estudar mais sobre aquilo que você quer fazer, o que esteja fazendo. Foque naquilo que você realmente goste, tá? E a vida é feita de altos e baixos, tá? A gente está aqui para resolver problema e não para basicamente ser feliz o dia inteiro, né? E acho que as pessoas, elas se diferenciam das outras como elas lidam e com os problemas, né? Porque é muito fácil, eu sempre falo, quando você tem uma vida maravilhosa, tudo dá certo, né? Que é fake, né? Quando eu vejo até muita gente aí, né, influência, porque isso, por aquilo, eu falei, cara, é impossível, né? O ser humano não é assim, a vida não torna o ser humano assim. Mas o que eu queria finalizar procure com que as coisas negativas da vida não tomem sua mente, né? Porque a gente num dia recebe 7, 8 notícias ou situações boas, mas é aquela única ruim que vai ocupar tua mente durante o mês inteiro e tira você do foco de tudo. Então, seja curioso, entregue as coisas com qualidade, vai estudar, entendeu? Vai se aprofundar, porque quanto mais entendimento, mais cultura tiver, melhor profissional você vai ser, mais portas se abrirão, com certeza. Tiagão, tem o Abu Janra, que tinha um programa Provocações, que eu adorava. E olhar aquilo. Qual é o grupo dele mesmo? É os Irmãs? Não? Mulheres Negras. Mulheres do Negras, filho. do filho. Mulheres Negras. Mas o filme, o filho dele é um ótimo produtor musical. De trilha sonora, faz vários filmes maravilhosos. André Abu Janra. Mas o Abu Pai, né? Tinha um programa que ele falava, né? O programa Caminhando no Incerto, idolatrando a dúvida. Acho que a gente tem que idolatrar mais a dúvida, sabe, Guto? A gente às vezes procura muita certeza e acho que os bons fazem muitas perguntas, assim, tem muita dúvida, assim, e acho que isso é muito saudável, acho que isso que nutre também a própria curiosidade. Então, eu gosto de idolatrar a dúvida. Pô, gente. Boa. Boa, Giba. Cara, sensacional, mano. Sério, Thiago. Sensacional demais, cara. Eu tô só aqui só apreciando essa conversa, cara, mas obrigado de coração. Eu só quero saber quando a cerâmica eu não recebi ainda. Pois é, e o Experience. Pois é. É o Clay Experience. Pô, vocês sabem, eu sou fã de vocês, já falei isso. O Guto vai tirar foto, eu que tiro foto com ele, né, Guto? Então, o Thiago, a mesma coisa, então... Quero agradecer aí. Obrigado a vocês, Guto. Obrigado, Thiago. Obrigado pela... No próximo convite estarei aqui. Com certeza. Não, vai ter a parte 2 aí, porque, cara, senão... Com certeza. A parte 2 pode ser lá no ateliê, tá? Pode ser. Mão na massa, assim, literalmente. Coisa linda. Então, vai ser um gente... episódio extraordinário. Massa, show de bola. Gente, bem, esse foi mais um episódio aqui do podcast da Fotografia Exponencial, um lugar onde a gente convida os nossos amigos, pessoas incríveis, pessoas com bagagem. Como foi esse episódio, essa galera aqui, essa dupla dinâmica aqui, cara, com muita bagagem, com muita experiência para colaborar para o nosso mercado da fotografia, o nosso mercado do audiovisual. Eu espero que você tenha curtido, deixe seu comentário, dê o seu like que fortalece pra caramba aqui o nosso canal, ative o sininho para receber as notícias dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.